Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Conexão AB, um projeto aqui da OAB de Porto Feliz para a gente dar voz aos advogados locais, para que eles possam contar um pouquinho sobre sua história, sua trajetória profissional, um pouquinho da sua advocacia, um pouquinho também dos seus projetos profissionais e pessoais. Estou aqui novamente com a doutora Lídia, que é a presidente da Comissão de Marketing aqui da OAB de Porto Feliz. Apresenta para a gente, Lídia, as convidadas de hoje, por favor. Olá, gente. Olá, doutoras. Bom dia. Estamos aqui começando mais um episódio. Hoje o nosso tema vai ser Advocacia que educa, previne e transforma. Nós convidamos duas advogadas hoje para apresentar um projeto que tem gerado grande repercussão aqui na cidade. A gente ficou bem curioso para conhecer, que é a OAB Vai à Escola, né? Elas participam da comissão específica desse tema, e elas têm prevenindo, têm divulgado e demonstrado esse projeto quase em todas as escolas. Elas vão contar onde elas já foram, mas eu acredito que elas tenham ido quase todas as escolas aqui da nossa cidade de Porto Feliz. E hoje o episódio a gente vai conhecer mais um pouquinho desse projeto. Bom dia, Muito, meninas. Bom dia, doutora Lídia. Bom dia, doutor Renato. É um prazer estar aqui falando com vocês e é um prazer poder falar um pouco sobre si mesmo e também sobre esse projeto tão bonito que a gente tem desempenhado aqui na nossa cidade. legal. Bom dia, pessoal. Bom Também quero dia. agradecer pelo convite e pela oportunidade. E é isso. Vamos lá, vamos Vamos conhecer. lá, então. A gente sempre começa aqui com uma pergunta meio que chave para a gente começar o bate-papo e ir se soltando aos poucos. Gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre a trajetória de vocês na advocacia, para introduzir a gente aí, como que vocês chegaram até esse mundo do direito, por que que vocês escolheram, por que que vocês optaram pela advocacia. Conta um pouquinho para a gente, por favor, essa trajetória aí. Doutora Pode, Letícia, se quiser começar Não, falando sobre pode isso. fiquem à começar. vontade. Pode começar. Bom, eu podia falar que foi desde da infância, mas é mentira, porque na verdade eu não pretendia cursar direito. Eu era um pouco mais artística, né? Eu fazia tudo que era relacionado à arte, então dança, canto, e foi assim até minha juventude. Eu cheguei até a ser repórter de uma TV local e eu segui essa lógica e iniciei a faculdade de jornalismo, mas eu fui muito desincentivada pelos professores, né? Na época já tinha, então, WhatsApp, Instagram, e aí eles disseram: olha, hoje todo mundo pode ser repórter, pode trazer até a gente a notícia. Não é necessário mais que haja um repórter local. E então eu falei: ah, então faz sentido eu estar fazendo jornalismo, até porque para você ser repórter, você pode fazer contabilidade, direito. Por exemplo, o William Bonner, ele é formado em contabilidade, se eu não me engano, em algo dessa área. E ele é repórter. Então eu falei: eu posso fazer direito e depois, mais pra frente, se eu quiser ser repórter, é só eu tirar DRT. E aí eu iniciei psicologia, acredite se quiser. Como eu cresci numa família meio De volta. desestruturada, eu acredito que Sim. eu pensei que esse era o caminho para conhecer um pouco melhor a psique humana e entender um pouco melhor sobre os conflitos internos, externos da sociedade, enfim. Mas daí eu acabei mudando para direito, porque eu entendi que o psicólogo ele dava caminhos para a pessoa tentar resolver os problemas dela. Já o advogado ele conseguia resolver os problemas. E eu achei massa isso. E aí que eu iniciei direito. Legal, Foi legal. picada Foi por aí. pela, pela Eu não mosquinha sei, do direito. rapidamente, Lidiana, sem querer dizer qual que é a idade, mas você já tem bastante tempo de formada, quanto tempo você já exerce advocacia, só para a gente ter uma noçãozinha. Eu terminei minha formação em 2020, e aí estava Legal. na época de pandemia, Pandemia. e então Uhum. aí eu tive que aguardar para que fosse aberto, né, a prova da ordem aí. E então eu ganhei mais um tempo para estudar especificamente sobre Ah, só que para legal. isso, direcionado a isso. Então comprei Uhum. um cursinho, como a maioria faz, e comecei a estudar. Aí abriu a prova em 2021 para fazer, acho que foi em setembro. Eu fiz e graças a Deus passei na primeira. E aí eu imediatamente já tirei, já solicitei minha carteirinha, comecei a pagar a anuidade proporcional ali daquele ano e já comecei na lida de advogar em Ah, que 2021. legal. Então vai fazer 5 anos esse ano. Legal. Como passa, não? Passa. É, Não passa, né? Ai, meu Deus. doutora No meu Letícia? caso,
não é muito diferente da Cindy. Eu também não pretendia fazer direito. Na verdade, é um ramo totalmente diferente. Eu queria ser arquiteta desde pequenininha. Eu tinha uma maleta assim, cheia de folha. Eu fazia o projeto da casa de todo mundo que eu conhecia. Eu falava: olha, a sua casa vai ser assim, a sua casa vai ser assim. Porque meu pai, ele é paisagista. E eu queria trabalhar com ele, né? A gente atuar em parceria. Mas daí o tempo foi passando. Parece que eu fui perdendo esse interesse pela área da arquitetura. E acaba que também não foi os planos de Deus, e acabei me interessando pelo direito justamente acredito que pelas oportunidades que ele dá. Ele tem um leque muito grande, né? Muitas portas. E acabei que, antes de finalizar o ensino médio, eu fiz o concurso de escrevente. Eu falei, nossa, eu gostei, sabe, de estudar matéria e tudo mais. Aí eu acabei me interessando. Eu falei, bom, vamos lá. Aí eu iniciei, logo após terminar a escola, eu já ingressei na faculdade, bem novinha. E durante a faculdade, a Cindy ainda se formou em 2020. Eu ainda passei pela pandemia durante os meus estudos, então foi bem desafiador naquela época, eu desanimei bastante. Só que bem na hora que eu falei, foi tudo por Deus mesmo, porque eu falei, ah, não, vou desistir. Aí apareceu uma oportunidade de estagiar no fórum. Aí eu fiquei feliz da vida, daí eu falei, ah, vamos que vamos. Aí quando eu me dei conta, eu já estava terminando a faculdade, já tinha passado na UB também, antes de me formar. E aí acabei que me Aham. interessei mais pelo direito pela área pública, né? Pela parte de concurso de público, né? Uhum. E... Mas aí eu passei na UB, eu falei, bom, vou aproveitar que eu passei na UB, vamos advogar, me inscrevi já na defensoria, até para ter essa experiência, maturidade, enfim, para ganhar essa. Porque no começo não é fácil, Muito né? legal. Show de Jovem bola. advogado, eu só tenho 2 anos de formada, né? Então, eu me Imagina. considero ainda da jovem advocacia. Não. Tá mais ativo que muito profissional aí. Fala aí, Renato. Né? Já chegou Pois com os dois é, pés na porta. Já chegou com os dois pés na porta. pois é, A não, gente gosta certíssimo, é isso aí. assim. É isso aí. Não, e a ideia aqui é justamente a gente trazer essas reflexões, seja para um advogado já sênior ou um advogado júnior, como é o caso da doutora Letícia. É, eu acho que dois pontos interessantes, eu achei bem bacana isso, porque há pouco tempo que a doutora Cindy falou sobre a, a profissão de repórter, que era antigamente uma profissão extremamente conceituada, não que não seja hoje, mas ela era ela era uma escada, né, para muitas profissões, assim, para você ter um reconhecimento, para quem gostava de escrever, para quem gostava de reivindicar suas ideias, enfim. E hoje em dia está um pouquinho apagado, né, porque eu acho que com as redes sociais mudou muito, né, esse conceito de exposição. Então achei bem interessante, achei bem legal. Esses dias eu estava falando com meu irmão, inclusive ele tem a ideia de fazer, ele é mais novo do outro casamento do meu pai, ele tem a ideia de fazer jornalismo. Eu falei para ele, ó, não que o curso não seja legal, mas repense aí, porque talvez seja mais interessante fazer um curso de fato técnico, né, do que seguir. E um outro ponto da doutora Lídia, da doutora Letícia, que eu gostaria de perguntar, até por uma curiosidade pessoal, esse período que você fez na pandemia, né, pegou o meio da faculdade aí, como que foi esse período? Eu sempre tive curiosidade de saber como que as faculdades intermediaram esse momento, vocês ficaram realmente em casa por um ano, 2 anos, quanto tempo foi isso? Todas as aulas digitais, como que foi? Provas? Foi 100% online. É assim, eu, graças a Deus, principalmente depois da faculdade, na época da escola nem tanto, mas na época da faculdade eu me tornei uma pessoa muito disciplinada. Então, assim, na época da pandemia, se você não for disciplinado, porque assim, na faculdade por si só, quem faz é o aluno. Na academia, então, foi 100% o aluno, Nossa. porque o professor estava lá se matando. De sexta à noite, gente, pelo amor de Deus, todo mundo tinha que ficar ali, ligar a câmera, às vezes o professor não pedia para ligar, enfim, para mostrar que estava. Porque assim, o pessoal dava presença e saía, né? Eu não, eu tinha que ficar lá assistindo, estudando e tal. Só que, olha, foi muito desafiador, porque igual tinha. Porque em casa é muito diferente, né? O cachorro tá latindo, a mãe tá chamando, e vem Sim. jantar, e daí a aula tá ali, e é muito complicado. Foi muito desafiador, muito desafiador. Eu, assim, por vezes, na verdade, eu estudava na parte da manhã. Aí, quando entrou a pandemia, eu tive que mudar para a noite porque eu tava com muito sono, dava muito sono na aula cedo. Eu não tive condições de estudar de manhã, né? Eu falei, mas eu tenho que mudar para a noite. Aí eu mudei. Aí eu mudei para a noite, estudei à noite, foi melhor para mim. Acredito que eu me desenvolvi melhor na parte da noite, mas mesmo assim não deixou de ser desafiador.
aquela falta de contato com os alunos, aquela falta de informação, e você fica meio acanhado de você ficar falando com o professor só Sim. ali, porque não era todo mundo que ligava a câmera, eu ainda gostava de ligar a câmera, né, para mostrar que eu era E participativa. pergunta na frente de todo mundo, né? Não é uma dúvida que você E vai. tinha, e É, tinha tipo 90 alunos, e era 3, 4 que ligava a câmera, ali lá. Então foi bem complicado, até para o professor que estava dando aula. Às vezes o sim. filho estava chamando, e ele tinha que sair, e foi bem difícil. Mas assim, vencemos. Mas foi difícil, acho É, que foi 1 ano e meio, mais ou menos, que a gente caramba, ficou em bastante. casa. Foi bastante tempo, foi bastante tempo. Eu Mas acho que foi desafiador até para as próprias instituições, né? Eu imagino, porque realmente tiveram que do muito. dia para a noite, né, mudar essa forma de entregar o serviço. Eu acredito que tenha sido desafiador. E ainda 2 pontos só para a gente ficar ainda dentro dessa parte da trajetória de vocês. Quanto a estágio, vocês fizeram em algum lugar, só dentro da advocacia, estágio em serviço público, enfim, como que vocês passaram essa parte e como que você, se em algum momento isso despertou esse interesse para a advocacia ou realmente acabou levando para esse caminho mesmo? Como que foi essa experiência profissional de vocês aí durante a faculdade e também pós-faculdade? Vamos seguir Por essa ordem? favor, Eu respondo Sim, primeiro, depois a por Letícia, para a gente não favor. se pode confundir. ser. Bom, eu fiz estágio, iniciei estágio como advogada, que me motivou muito. Inicialmente, as minhas motivações eram outras, eu confesso. Era aquela ambição, né, de poder, de status, né, de ser advogado. E aí me diziam que eu era boa em oratório, eu era combativa e tudo mais. Aí você vai passando a faculdade, suas motivações depois passam a ser outras, né? Os seus professores É passam sempre assim. a ser seus É, exemplos, enfim. E eu iniciei como advogada muito boa. Ela era muito elegante, muito honesta. Deu para ver que foi uma longa construção para chegar onde ela chegou. E aí depois eu também passei por um outro estágio, aí peguei também advogados assim mais desequilibrados, mais diferenciados, né? Se eu assim Advogados mais posso dizer. raízes, mais raízes. É os raízes, Mas raízes. sabe? Eu falava, É. meu Deus, não, isso aqui é o exemplo do que não ser. Mas tudo é exemplo, né? E cheguei a estagiar na prefeitura também. Na época, a questão financeira me pegou muito, porque o estágio com os advogados pagava menos. Me chamaram também para estagiar no fórum, mas também pagava pouco. E na prefeitura pagava mais, então eu optei pelo que pagava mais, porque eu precisava pagar a faculdade, precisava pagar a van, e a minha realidade era o que dava para fazer. Então eu entrei a estagiar na prefeitura e peguei mais execuções fiscais, né? E foi isso, basicamente, uma experiência. E depois, assim que eu passei na prova da ordem, não tinha outra opção. Ou eu começava a advogar e contava com a sorte, com Deus, com vai dar certo, ou eu voltava a trabalhar no comércio, como eu tinha trabalhado antes, ou algo nesse sentido, porque não tinha para onde correr mesmo. Então foi bem curta a minha experiência, assim, com estágio. Mas foi bacana. legal, legal. Doutora Letícia? No meu caso, eu iniciei a faculdade, eu demorei um pouquinho ainda para iniciar, conseguir um estágio, eu fazia aquelas provas de CIE, esperando ser chamada. E daí, o meu primeiro estágio foi bem na época da pandemia, que daí eu consegui passar também para trabalhar no gabinete do juiz na época. Eu adorava estagiar lá, era muito bom. Pena que durou pouco, né? Mas depois também tive experiências em escritório de advocacia. Se não me engano, foram 2 advogados com quem eu estagiei. E depois, 2 anos, os 2 últimos anos da faculdade, eu fiquei no cartório eleitoral, que foi a época também que eu tive muita experiência em lidar com todo tipo de gente. Então, serviço público, a gente, né, aprende na marra como que lidar com as pessoas, né? Mas foi muito bom, foi muito bom, foi uma experiência muito boa. Eu só tenho que agradecer porque nesse período, eu consegui ter, como que eu posso dizer, a visão, o olhar de cada parte. Então, eu trabalhei com juiz, trabalhei com advogado e trabalhei com servidor público, né? De Na todo área lado. Legal. pública. Todos os lados. Então, Assim é também ótimo. é ótimo. Aprendi a lidar com o sistema, também todos os sistemas. Então, foi muito bom. Foi um período muito Bem bom. diversificado, né? Foi.
Que Foi, Isso é legal, muito bom mesmo. foi Eu muito costumo ótimo. legal. dizer que quem trabalha assim em várias áreas, né, é aquele famoso pagou a língua, né? Que começa assim, você fala, Uhum. nossa, por que que aquele profissional age desse jeito, né? Aí dá aquela giradinha, você vai para outro lado e fala, É ah, verdade, agora eu entendi. Aí, Entendi. por que é que o outro verdade. tá... Aí vira um pouco, agora faz sentido. É, é muito bom. Tipo, quando É eu muito estagiava bom. com o juiz, é tipo assim, você fica na visão do juiz. Querendo ou Uhum. não, é um inimigo do advogado, né? A gente tá aqui Então. advogando e fala, esse é juiz. E aí a gente, com a visão do juiz, fala, nossa, sabe, esse pedido que absurdo, ele realmente Lá acha que veio eu o vou doutor, defender lá veio o isso. doutor. Então, realmente, é cada lado mesmo, e você acaba que entende a ótica de cada um, a gente se coloca no lugar, né, daquele Uhum. servidor, e querendo ou não, ele está fazendo o trabalho dele, né? Sendo Sim. servidor, sendo advogado, é difícil a gente aceitar a decisão, enfim, dos outros, mas foi bom justamente por isso, para eu ter Mas deve. essa. Desculpa Por te favor, cortar, mas Cindy, deve ser pode. muito bom estagiar para o juiz, porque você vê a visão de como é decidir, de como ele decide depois como advogado, Sim, você, pelo menos sim, da sua É. comarca, né? Porque, por exemplo, você deve ter demandas aqui dentro da cidade, aí você fala assim, poxa, esse juiz costuma julgar assim, ele trabalha meio que desse jeito, ele tem entendimento desse jeito, né? Ele tem essa visão, essa postura, né? O caráter dele é mais voltado para isso, para aquilo, então eu me arrependo de sim. não ter Tem os estagiado É, fora. trejeitos, né? eu Pega os ainda fui na trejeitos. época da Exatamente. pandemia, então eu não tive tanto contato assim com o fórum, era uma vez no mês que ele falava pra gente ir lá se encontrar, então ele dava uma aula pra gente, eu ficava encantada. Eu sinto dó de não ter sido presencial, mas tem Sabe Com que toda quem a você grande estagiou? Com oportunidade. qual juiz que você chegou a estagiar? O Jorge, doutor Jorge. Ah, nosso querido doutor Nosso Jorge. querido doutor Jorge. O doutor Nossa, eu me Jorge. encantei. Nossa, é que eu não sabia se podia citar o nome dele, né? Mas era encantador, Pode. assim, as aulas que ele dava, é ainda, né? Que agora ele não tá mais na nossa comarca, mas muito inteligente, Uhum. extremamente. Ele dava aula de português, de tudo que você queria falar, ele Sim. debatia com você. E eu, muito jovem, eu tinha o quê? 19 anos, falando, meu Deus, mas tudo bem. Tinha Ele coisa que é não dava para Mas entender, né? Mas é era legal legal. ter essa visão, né? Diferente. Eu acho que o direito, apesar dos apesares aqui no Brasil, né? A gente tem só o Brasil tem o maior número de faculdades do que todo mundo somado. O mundo inteiro somado não atinge o número de faculdades de direito que tem aqui no É. Brasil. Então é uma loucura. Então temos muita gente formada em direito. Porém, o direito, eu acho que tem essa, pelo menos aqui em esfera nacional, a gente tem essa visão muito holística, né? Do direito. Dá pra você fazer tudo, você consegue ver. É mais ou menos o que a doutora Cintia falou, né? Então, acho muito legal a gente conseguir ter todas as visões. Eu, particularmente, estagiei com um juiz por quase 2 anos. Eu, na época, eu ainda tinha uma visão, eu ainda queria seguir a vida, a vida pública, assim, direito público, eu também me atraía mais por isso, por conta da minha família. E é muito legal você ter essa visão, né? Essa visão mais interna mesmo, de como o juiz olha, como o juiz analisa o processo, essa visão um pouco mais, vamos dizer assim, estatística dos problemas que vêm da advocacia, porque a gente olha muito com um olhar muito interno nosso, né? Nós olhamos com o nosso olhar, o nosso cliente, o que a gente pede. Só que do outro lado tem um juiz que está analisando inúmeros e inúmeros processos. Então é interessante ver essa, essa perspectiva diferente, né? E em relação à advocacia, vocês então acabaram entrando talvez porque o caminho traçou vocês para lá, né? E aí até entrando um pouquinho aqui no outro bloco, como que vocês atuam hoje? Vocês atuam vinculado a um escritório? Vocês estão atuando de maneira autônoma? Qual é a principal atuação da área de vocês, assim? Fala um pouquinho aí pra gente. Bom, eu trabalho no escritório. Inicialmente eu trabalhava no escritório, que foi onde eu fiz o último estágio, então tinha uma sala lá para alugar. Eu imediatamente, assim que passei lá no ano de 2021, solicitei, pedi uma sala e me foi concedido, né? Graças a Deus. E aí eu comecei lá e os clientes foram aparecendo, gente, aquele boca a boca É. mesmo, sabe? Olha, eu descobri que você é Interior, filho né? da dona Sônia. E eu gosto muito da sua família, e eu vim aqui. O outro eu fiquei sabendo que você era uma boa aluna na escola, então falaram que você é de confiança. E assim foi surgindo, sabe? Era mais civil, criminal, direito do consumidor. E aí depois, hoje, né, eu já estou em um outro escritório, né? Eu trabalho, inclusive, com a doutora Letícia, né, com a doutora Sabrina, enfim.
A gente se dá muito bem, a gente tem parcerias externas, mas a nossa parceria também é interna entre a gente, né? Então eu faço civil criminal, a doutora Sabrina faz inventário, faz previdenciário, e aí uma passa para outra, e a parceria na vida e na profissão. Porque eu acho que se você, por exemplo, não tá bem com quem você trabalha, porque já é insano advogar, né? É muita coisa, gente. Não é para amador, não. Não é para covarde, não. E Verdade. aí você ter ali um apoio, tá num lugar que não tem disputa, que não tem conflito, faz toda a diferença. Então hoje eu tô muito bem de parceria, posso dizer assim. Mas trabalho como advogada. Legal. A doutora Letícia ela vai falar sobre ela, mas ela estuda, ela trabalha e estuda mais para concurso. Eu não tô mais focada só na advocacia por enquanto, eu ainda não tô dando conta de pensar em estudar, em pensar nada. Só Não cuidar dá dos tempo. casos mesmo. E do projeto, né? Que legal, que legal. Doutora Letícia? No meu caso, gente, eu me formei e eu tava noiva. Aí no ano seguinte ia ser meu casamento. Aí eu ficava tentando em todos os lugares trabalhar num escritório, num cartório, enviava currículo, mandava mensagem, nada dava certo. E eu precisava de um retorno financeiro um pouco imediato para pagar os gastos do casamento. E não estava dando certo, enfim. E eu estudando, né? Desde que eu me formei, eu nunca parei de estudar e tudo mais. Aí acabei que depois que eu me formei eu já estava com OAB, advogada com OAB e tudo já estava. E daí, só que daí, assim, eu me inscrevi na defensoria e a defensoria ela demora um pouco, né, para, sabe, sair a nomeação e tudo mais. Para dar Tem Quase um retorno. normalmente ano. os honorários. Oi? Quase um ano. Para dar um retorno. Não, demora muito. E eu tava impaciente, falei, não, eu não posso ficar aqui em casa parada esperando um milagre acontecer. Aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar como auxiliar de cozinha por 5 meses. Eu trabalhava meio período de manhã e na parte da tarde eu ficava estudando. Aí foi que eu peguei esse dinheiro que eu trabalhei, ralei e paguei as contas do meu casamento. Aí depois eu casei no final do ano retrasado e daí depois eu comecei a trabalhar em escritório. Daí eu consegui trabalhar, achar um lugar para trabalhar. E hoje eu estou trabalhando também no escritório onde a doutora Cíntia atua, junto com a doutora Sabrina. Tá, nós três em parceria, como ela já mencionou. E na parte, por enquanto, também eu trabalho na parte da tarde, na parte da manhã, daí eu estudo. Eu foco nos estudos Legal. daí. Uhum. Doutora Mas Lídia? foi bem Como é que Só tá? desafiador. faltou a doutora Sabrina aqui, né? Vou É pegar no pé verdade. dela. Fala para ela que depois, né? Depois, se ela for assistir, fala assim, doutora Sabrina, você vai estar aqui que a gente vai falar de previdenciário, viu? É, Eu tô vendo que ela ficou Exatamente, viu? Ela é ativa. muito O boa. marketing, muito o boa. marketing está de olho. A Ótimo. gente viu que ela começou agora um perfil previdenciário. Previdenciário também é Sim, minha área. Nós vamos aqui, ó, aposentar todos Vamos aí, todos os arrasar. idosos. isso. Todos os idosos. Vamos fazer um episódio só de previdenciário. Ai, aí deixa a gente falar à vontade. Ela é tímida, mas ela fala super bem. Eu sempre falo para ela, vamos Sim. com a gente tá arrastando ela nas palestras, viu? Nas palestras, Logo ela começa a falar. Que Mas é legal. tudo. É como eu falo pro doutor Renato, né? É tudo coisa assim. Da nossa limitação, né? A gente acha que é uma coisa assim, um bicho de 7 cabeças. Aí quando vai fazendo um pouquinho, quando você vê, você fala assim, nossa, já fiz tudo É, isso, já tô fazendo tudo isso. Exatamente. pois é. Né? Conforme eu comentei agora, hoje, agora no início do podcast, falei assim, vocês começaram assim, vamos primeiro numa escola, vamos no outro. Gente, vocês já estão. Toda semana eu vejo que vocês estão numa escola, a gente está numa cidade aí de 60 mil habitantes. Falei, gente, essas meninas estão conhecendo todo mundo. Falei, estão dando aula praticamente já para a turma, né? Acho que o pessoal está Essa é a super Muito legal. sensação. conhecido. É, que E Vamos vai entrar se bacana. já nessa tornando parte. simples mesmo, né? É, Não, vai. vamos entrar Bom, nessa parte do projeto. Eu tô ansioso para ouvir. Eu quero muito entender como que funciona, porque eu achei muito legal. Olhei o Instagram de vocês e vocês sempre aham. presentes. Achei muito legal. Mas só para a gente concluir, então, esse bloco aqui da advocacia de vocês e tal. Eu acho que uma coisa que é muito legal, e mais de uma pessoa já veio me indagar sobre isso, pessoal mais velho, assim, que vem perguntar sobre o direito, o exercício da advocacia. Eu acho muito interessante que a advocacia ela tem essa peculiaridade, né? Você consegue atuar de várias formas. Você pode atuar em escritório, você pode atuar de maneira autônoma, você pode atuar em parceria. Então, assim, é super flexível. Você pode atuar com um caso só, você pode atuar com 100 casos. Então, assim, ainda mais nos tempos de hoje, né, que os processos todos digitais, eu peguei, a doutora Elia também pegou a transição, a gente tinha muitos processos físicos, eu não sei se Entregando a vocês idade. chegaram a pegar esse Exato. período. Não, mas é recente, pô, né? Eu sou novo ainda, que isso.
É Faz pouco recente, 10 tempo, 10 anos. anos. É, super pouco. E assim, essa transição, a gente realmente percebeu aquela migração do direito físico mesmo, né? Que você tinha que estar no fórum todo dia e olhar processo e acompanhar a juntada de documento para uma advocacia hoje que ela é muito mais autônoma no sentido de distância digital, você pode fazer de qualquer lugar, em qualquer lugar do mundo. Então, mais de uma pessoa me perguntou: o que que você acha de eu fazer direito e virar advogado? Eu tô pensando em ter uma profissão paralela, alguma coisa assim. E eu acho super legal, eu acho muito democrático da profissão da advocacia, né? Mas aí entra aquilo que a gente comentou, né, Cindy? Eu acho que isso um professor falou pra mim, eu nunca mais esqueci. A advocacia não é pra covardes. Realmente é uma profissão, e a cada dia me surpreende mais, viu? Eu não tinha essa noção. Conforme a gente vai atuando, que a gente vai percebendo. Realmente é assim, a coragem é indispensável. É indispensável São para o exercício da muitos os profissão. desafios. São Sim, muitos, assim, o sistema, o atendimento, a precificação, a diversificação de tarefas que o advogado tem que exercer é muita, né? No Muito. mesmo uhum, dia você faz audiência, você tem que fazer petição, você tem que atender o cliente, por aí vai. Você faz, eu falo que, gente, o maior desafio meu é remanejar as tarefas da agenda, porque você faz ali, você anota tudo que você tem que fazer no dia, e aí depois você fica apagando incêndio. Porque aí você não espera que o cliente vai ligar, você não espera que um vai vir sem marcar a hora, você não espera que você vai ter que um uma advogado vai entrar decisão em nova num contato, você vai ter que processo. falar sobre o acordo de um processo, você vai ter que entrar, consultar esse processo e ler para lembrar do que se trata aquele caso. É complexo, é É muito complicado. desafiador, né? Nossa, Lá no Muito escritório a desafiador. gente fala que a advocacia não é para amadores. Não, não Não, é, não é, não é. não. Não é, não é. né? Não Apesar é. de Somos todos nós sermos suspeitos para amadores, falar, mas não é. nós somos todos amadores em certo ponto, mas assim, é Amadores impressionante. se Certo, no, concretizando no- na no raça, lado ali se positivo, lapidando na raça, né? Não é Sim, para qualquer um, não, não. doutora Lídia. Não, não, tô só ouvindo, gente, mas é muito real essa situação, né? Às vezes as pessoas, que nem a Cindy falou, eu resolvi ser advogado pelo status, né? Pela coisa. A hora que inverte o papel, pronto. Fala, opa, o status é só 10% de Não, nem tudo que cheguei tem nessa por parte trás. ainda. Não chegamos nessa Eu tô parte. mais só em resolver problema. E Vocês já se chegar, chegaram nem vai naquela. perceber, eu acho. Vai estar tão Vocês ocupado já com as chegaram coisas que nem vai naquela. perceber o status. Doutor, será que eles já chegaram naquela parte que as pessoas falam assim: ai, meu filho quer ser advogado, dá uma dica para ele? Vocês já Não, passaram por isso? brincadeira, mas. Você fala Não, assim: aí eu olha, precisava sentar com ele e entender, mas pra que, meu querido, você tem quer que fazer direito? gostar. Tem que gostar. Deixa eu entender. Tem certeza? Veja bem. Você é bom, você gosta de resolver problemas? É, Até resolver numa problema não é escola, fácil, né? até numa escola que a gente fez palestra, né, assim, de veio uma menina, assim, tava terminando o ensino médio. Ela falou, ai, são advogados, eu pretendo estudar direito também. Falei, tá bom. Com Sempre aquela tem cara, um né? outro que vem falar que quer fazer direito. Quem sou eu para desanimar Aí, ela, né? Mas É. vou falar, aí só chega com vai. aquele semblante de cansado, né? Aí você vai falar o quê? É, a gente Aquela vai com semana essa olheira corrida, você vai assim, falar, nossa, tá não, muito bom. legal, sim, pode fazer. Ai, É, Não, na mas a, minha a vez ninguém me advocacia, avisou, Tá bom. brincadeira. mas a advocacia realmente, assim, eu confesso que me surpreende a cada dia, porque só quem advoga no dia a dia, especialmente de maneira autônoma, porque quando você está num É. escritório, eu já estive em escritório, geralmente é um serviço muito mais. Ele demanda um serviço muito mais especialista. Então, geralmente você chega lá com a pauta de prazo pronta, com tudo pronto para você fazer. Então, é um trabalho mais puro da advocacia, né? Num escritório já com mais estrutura em termos de advogados, sócios e tudo mais. Agora, a advocacia autônoma. É impressionante como ela é desafiadora. É desafiadora porque você é RH, porque você é saque do cliente, é você é cobrança. sócio, é cobrança, é Uhum. financeiro. Realmente é muito complexo e, ao mesmo tempo, é uma atividade muito etérea, né? Você não consegue enxergar, você não tem, de fato, aquele produto tão fácil de visualizar. Então, assim, é muita coisa que você tem que fazer. E é desafiador pra caramba. Assim, eu também já tô como autônomo há bastante tempo, hoje eu tenho um escritório, mas é a cada dia um desafio novo. Sim. Vamos então entrar nessa parte. Mais uma dúvida, na verdade. Vocês atuam hoje em parceria, então, né? Vocês atuam de maneira autônoma ou vocês de fato têm alguma sociedade, alguma coisa assim, ou são parcerias pontuais, passa uma coisa, cada um é responsável por uma coisa? Somos autônomos, né? Autônomos, aliás, e a gente passa coisas pontuais, mas assim, tem. Por exemplo, eu não gosto de fazer previdenciário.
né? Então, todo previdenciário que vai, eu passo para Sabrina. E aí, direito de família, ela passa para mim, violência doméstica, passa para mim. E aí a gente passa também para Letícia, né? Que ela é estagiária da doutora Sabrina, mas também tem os processos dela autônomos, a defensoria, todo mundo aqui faz defensoria. Então, é como autônoma, mas a gente tem uma parceria bem consolidada, assim. Ah, Legal. Eu trabalho diretamente com a doutora Sabrina, né? E essa parceria é justamente a diferença de matéria, né? Do direito. Então, quando não é por exemplo, chega um cliente para a Sabrina, não é da área dela, passa para a Cindy, e assim a gente trabalha em conjunto, justamente com essa parceria que a Cindy mencionou. Mas eu não sou autônoma, eu trabalho diretamente com a doutora Sabrina. E com a Cindy também, que me ajuda bastante, me auxilia mas tá sempre que eu caminhando, preciso. né? Se É, você Legal. gostar, acredito que você esteja caminhando. A gente não tem como a gente começar o autônomo sem clientes. Você começa fazendo aí sua é, cartela, né? Sim, A hora quando você vê, você sim. já, opa, agora eu já consigo, né? A única coisa que eu sim. posso falar que eu atuo sozinha é na parte da defensoria mesmo. Mas Mas é a melhor que história. ajuda também bastante. Não em termos financeiros, mas Sim, em prática, em nome, né? sistemas, clientes e tudo mais. Lidar com o público no geral, né? Legal. E, doutora, assim, você que tem um pouquinho mais de chão na advocacia, essas parcerias, já que você trabalha há um tempo, vocês já cogitaram, ou você já cogitou, sociedade, assim, ter de fato um sócio, alguém nesse sentido? Eu pergunto isso porque é uma dúvida, é algo da minha parte que eu tô sempre me questionando também, né? Eu, na verdade, sou um defensor da sociedade, eu acho que é muito importante, só que demanda mais uma atribuição do advogado, que é aquela trabalhar em grupo, já é complicado em parceria, ainda mais em grupo. Então, nunca é fácil. Mas você já cogitou? Vocês pensam nisso? Já passou pela. Então, já cogitei, mas assim, é um pouco. É uma ideia, mas é uma ideia um pouco distante, porque veja bem, é, a doutora Letícia, por exemplo, hoje eu tô com a doutora Letícia, estou com a doutora Sabrina. E aí, assim, eu tô num patamar, a doutora Sabrina tá em outro, a doutora Letícia tá em outro. Então, a gente tem que ver até que ponto vai compensar para todo mundo, quais tarefas cada um vai exercer, tem que organizar isso muito bem, e Sim, isso demanda trabalho, demanda debruçar, sim, sentar, estudar sobre aquilo, para você conseguir abrir essa sociedade, para você conseguir sustentar essa sociedade. Então, assim, sim, é sem dúvida. uma ideia, né, mas é algo ainda um pouco distante, porque não me sinto ainda consolidada no momento assim, opa, aqui chegou minha virada, agora é a hora de ter uma grande mudança, ainda estou me habituando, como eu falei para você, com esse sistema, com a precificação, com o atendimento ao cliente, com a organização da agenda, e para mim já é bastante coisa, e eu sinto que é bastante responsabilidade. Eu sou muito metódica, também muito organizada assim com as minhas coisas, e aí eu queria ter um pouco mais de tempo, mas já cogitei sim. Ah, legal. E você, Doutora doutora Lídia, por Letícia? favor. Não, eu quero saber da doutora Letícia. Se pensem Não, futuramente. na verdade, não é meu foco, as meninas sabem que a minha intenção realmente é estudar. E eu acredito que, só complementando o que a gente falou, eu acredito que essa forma de parceria funciona bem, tanto para mim quanto Sim, para elas, né? Então, provavelmente a gente vai manter esse padrão mesmo. Só se as meninas futuramente quiserem abrir uma sociedade, mas tá funcionando bem Uhum. assim. Estamos lidando bem. legal. Sim. Legal. Eu sempre falo, eu gosto de questionar isso dos advogados, porque se a gente olha para grandes escritórios, especialmente aqui em São Paulo, todos são formalizados dessa maneira. Todos são grandes sociedades, e às vezes até escritórios boutiques mesmo, que tem 2 advogados, 3 advogados sócios. Eles atuam dessa maneira. Então eu sempre me pego nessa reflexão. Falei, pô, o que será que eles enxergam que a gente não está enxergando ainda? Por que é tão bom trabalhar em sociedade? Como que eles conseguem, às vezes, em tão pouco tempo, o cara já se forma, a pessoa se forma, tá ali, já tem uma sociedade, algo muito bem muito bem estruturado, com às vezes 2, 3 advogados trabalhando. Então é algo que eu também não tenho uma resposta para falar a verdade. Eu sou um defensor da sociedade, mas exige realmente essas qualidades, né, que você precisa pôr em prática, de conversar e tudo mais. Mas é algo que eu sempre me questiono, assim, eu também não tenho uma resposta definitiva se vale ou não a pena. Mas eu gosto de ouvir um pouquinho dos advogados, como que tem pensado sobre isso. Avançando então aqui no nosso bate-papo, queria conhecer então um pouquinho do projeto de vocês, que vocês falem, que vocês apresentem o projeto aí, até para que mais pessoas conheçam, qual que é a pretensão de vocês com esse projeto, até onde vocês querem chegar, em que patamar está hoje.
Fala um pouquinho aí pra gente o projeto que chama OAB Vai à Escola, né? Bom, o projeto, como ele nasceu, na verdade, não é um projeto que a gente iniciou. É uma comissão, como outras que tem aqui. Tem a prerrogativa dos advogados, tem a mulher advogada, tem o marketing, tem a jovem advocacia, né? E também existem as comissões, essa comissão existe nas outras subseções. Aí eu não sei especificar como funciona em cada uma, porque cada uma deve ter sua particularidade para atender a demanda local. Mas aqui eu assumi e dei continuidade. Meu objetivo era dar continuidade, organizar, padronizar, que eu gosto de ter uma padronização e fortalecer esse trabalho. E a ideia é, assim como as outras comissões, é aproximar o OAB da comunidade, levar informação, conscientização para crianças, adolescentes, enfim, porque como no nome de hoje, né, a gente acredita mesmo que a informação é uma forma de prevenção e transformação social. Então, o que eu dei foi continuidade num projeto já existente. Que bacana. Legal. Faz tempo, doutora? Já vai fazer um ano. Então, É, meu Deus. Caramba, que Já vai Quanto fazer legal. um ano. trabalho, hein? Quanto Passa trabalho. muito rápido. Então, só uma dúvida minha, então, aqui, desculpa a minha ignorância. Então, a OAB Vai à Escola, ela é um projeto, na verdade, tem várias subseções, então, é isso? Aqui na região, toda subseção tem uma comissão voltada para a OAB Vai à Escola. E aí, a ideia, então, desse projeto é de levar a advocacia para a escola, é isso? Ou tem temas Isso, a específicos? subseção aderiu e também abriu mais um leque para mais uma comissão, a comissão AB vai Escola, e aí tinha que nomear um presidente, tinha uma outra presidente antes de mim que exercia outros membros, eu nem era membro dessa comissão, né? E aí, por motivos pessoais, essa presidente teve que deixar a comissão, e aí eu assumi a presidência da comissão e foi integrado novos membros e tudo mais, e a gente deu continuidade a um trabalho já existente. Em outras subseções, não sou eu quem é presidente das Ah, sim. comissões. Daí, em outras subseções, tem a comissão com a Sim, mesma sim, nomeação, mas com outros membros e outros presidentes, e por aí vai. entendi. Mas aí, em relação à atribuição da comissão, em tese, a essência é trabalhar, é levar a advocacia para a escola, é isso? É essa que é a ideia, Para a independentemente do tema. comunidade como um todo, na verdade, mas Ah, inicialmente tá. é mais para as escolas. Ah, que interessante, muito legal, muito legal, Mais para as muito escolas, bacana. né? Algum, algum, alguma, alguma coisa que você queira comentar, Lídia? Mil coisas, mil perguntas. Por favor, Coisas, vá. mil perguntas. Eu gostaria de saber como que surgiu o convite, né? Ah, foi bem informal, né? Teve a nossa presidente, a presidente da casa, que disse assim: olha, a presidente está saindo por motivos pessoais e eu preciso de alguém que assuma. E você é boa em falar, né? E eu acho que você vai gostar, por favor, assume a presidência dessa comissão, porque quando eu vi que não ia, que precisava de um presidente, me veio à cabeça você. Foi basicamente isso. E aí ela disse Aham. assim: por favor, né? Eu falei: ai, meu Deus do céu, mais uma responsabilidade, porque para mim advogar já é bastante responsabilidade. Ai, não Sim. sei se eu vou dar conta dela. Não, eu tenho certeza que você vai dar conta, vai no seu ritmo, vai devagar e vai dar tudo certo. E aí eu aceitei e a gente Bacana. foi tocando o baile, como dizem, né? Não tinha pessoa melhor para indicarem, gente. A Cindy é perfeita Eu para essa imagino, eu comissão. conheço. Eu sou suspeita para falar da doutora Cindy. Sim. Eu falei Que pro legal. Renato, quando a gente pensou nos convidados, né? Eu falei, vamos chamar as meninas, né? As doutoras, a Cindy, vamos ver se vem a Letícia, se vem outra pessoa da comissão. Aí ele falou assim, mas como que ela é, né? Qual que é ela gosta de falar, né? Porque pra gente, um convidado que se sinta mais à vontade, não fique nervoso, né? Nossa intenção aqui é divulgar o trabalho de vocês, né? Aí eu falei pro doutor Renato, falei, você só vai conhecer, tá? Convida, a hora que ela botar essa mulher numa câmera, você vai conhecer. Confia, confia. Ele, então tá bom. Que ela é Só tem Não, que e super tá segurar certo. ela, divertida. senão ela fala por todo mundo, mas vai dar certo. Não, Não, eu falei pode assim, falar, olha, Cindy. tem que torcer para ela cantar, porque ela canta, né? Se deixar, ela Pode, canta. Todos os nossos Exatamente. eventos da UB, pode. ela canta. Aqui é livre para você Arrasa. fazer o que você quiser. Pode falar. É justamente essa é a nossa ideia aqui, é dar voz ao advogado. É essa a ideia mesmo do podcast para a gente Não É. importa conhecer. como. Pode cantar, pode falar o que você quiser falar sobre o projeto, fiquem à vontade. Uma outra dúvida, aí como que funciona então como que vocês chegam nessa escola? São vocês mesmos da comissão que chegam até a escola, com a direção da escola, e falam, a gente pode vir aqui falar sobre a escolha desse tema, como que funciona, como que é feito isso? Sim.
Olha, inicialmente, gente, não sei se é por ser cidade pequena, mas os convites chegam até a gente, Ah, que legal. né? Eu já tinha participado, antes de ser presidente dessa comissão, através de uma outra comissão da Mulher Advogada, elas recebiam convites pontuais, assim, um ou outro, para falar sobre violência doméstica. E aí elas me falavam, Cindy, vamos com a gente para falar sobre esse tema, mas era bem esporádico, assim. E aí, eu não sei, boca a boca mesmo, sabe? Ah, a OAB veio aqui até a escola, a OAB veio aqui, a gente já chegou até em empresas, né, e tudo mais. Veio aqui, chama para ir, eles falam, é muito legal sobre violência doméstica, não sei se eles falam sobre alguma outra coisa. Então, é muito assim, os convites chegam para a gente que a gente não tem nem tempo de ir até as Ah, escolas para aham. oferecer os nossos serviços, porque os convites chegam para a gente. Como a doutora Lídia falou, toda semana tem mês que a gente está indo, a gente Sim. tenta Legal. conciliar o nosso trabalho para estar indo até uma ou outra escola, né? Mas, como eu disse, eu estou tentando cada vez mais organizar e padronizar esse trabalho. Então, hoje, os convites não são mais esporádicos, não são feitos em cima da hora, porque eu gosto que seja com antecedência para eu entregar o meu melhor. Então, Sim. hoje, no mínimo, precisa me convidar a gente com 15 dias de antecedência, falar o Legal. tema que precisa, a demanda, as particularidades que eu preciso respeitar lá qual vai ser o público para a gente já ver qual tipo de linguagem a gente vai utilizar. E então a dinâmica é basicamente essa, né? Falar com antecedência, passar o tema, passar o público, para a gente conseguir entregar aí um trabalho de qualidade. Legal. Muito legal. Nossa, que bacana. A doutora Cindy vai falando, né? Vai gerando várias dúvidas. Porque agora eu fico pensando, até a forma de linguagem vocês têm que adaptar, né? Dependendo da Sim. série, para quem vocês vão falar, né? Nossa, é Exatamente. muito. E a gente não fala só para os alunos. Tem convites que nos são feitos para falar diretamente com os educadores, diretamente com os pais. Entendeu? Então a gente precisa, Legal. claro, que a nossa base é sempre levar uma comunicação, uma linguagem clara, simples, sem juridiquês, Sem para a gente se juridiquês. fazer entender, para eles se identificarem, se simpatizarem, né, com a gente, para gerar essa confiança, para eles entenderem o que a gente quer passar. Mas precisa ter essas pequenas modificações, né? Então a gente precisa saber disso com antecedência. É muito legal. Nossa, realmente vai abrindo um monte de caixinha aqui de pergunta. É, e geralmente esses temas, a escola já vem com um tema mais ou menos pronto, que eles querem que vocês falem, ou vocês geralmente, nós temos esses temas que a gente gosta de falar. Como que funciona isso? Inicialmente, a gente tinha um material preparado de violência doméstica e de bullying, Ah, né? E porque os convites eram menores, eram mais esporádicos, e agora eles estão se intensificando. Só que aí, com essa antecedência, a gente consegue preparar novos temas. Então, se eles vierem com as demandas deles, nos informarem o que está precisando, porque, olha, está acontecendo o uso de bebida alcoólica, e a gente precisa falar que isso é inaceitável na idade que eles estão, porque vai atrapalhar a formação, e nananá, a proibição do uso do celular. Então, se eles trouxerem a demanda, como agora a gente tem tempo, a gente cria um material, né? Para poder estar levando para eles. Então, sim, hoje eles trazem as demandas deles e a gente leva o material de acordo com a necessidade da escola. que legal. Sim. Nossa, muito Só interessante. complementando o que a Cindy falou, já aconteceu da gente, tipo, fazer uma palestra sobre um determinado assunto, sobre o ECA, Direitos e Deveres das Crianças e Adolescentes. Aí finalizou, a professora desesperada falou: Nossa, eu queria muito que vocês falassem sobre a proibição do celular, sobre violência, sobre bullying, para a sala tal. Então, até especificando o tema para qual sala elas gostariam Fala, que Nossa, falasse, que para poder legal. conscientizar. Tipo assim, já teve caso de a gente sair da palestra de violência, falando sobre os sinais de alerta, para ficar de olho, né? Enfim, a gente comenta assim, para as crianças não ficarem quietas. Se vê que está acontecendo alguma coisa, tem algum sinal, tá apresentando algum sinal de perigo, de risco, de alerta, falar para alguém. E já teve situação de vir criança, assim, adolescente, vir comunicar com a gente, falar, nossa, eu não sabia que era assim, 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 então eu vou falar, vou comunicar. Então, é muito interessante porque de várias vezes, igual a gente falou, dos convites tem que ser com antecedência para a gente justamente programar o que vai falar, mas já aconteceu o caso de a gente falar de um assunto
e logo depois aquela mesma escola querer que a gente voltasse, acho que no dia seguinte, decide, para falar de um outro assunto. Tipo, ai, continuem falando sobre, porque isso é muito interessante. Já teve caso de as próprias alunas falarem, nossa, que bom que vocês falaram sobre o feminicídio, sobre violência doméstica, porque, nossa, sobre bullying, porque acontece isso muito na nossa escola. Já teve escola que teve briga recente, e a gente foi lá, falou e tudo mais. Então, é bem Nossa, legal, muito é bem interessante. interessante. Muito. Não, e é um trabalho infinito praticamente, né? Porque assim, você tem É, públicos diversos, porque você começa ali na escola já, pessoal de sexto ano, quinto ano, até ensino médio, que já é uma outra perspectiva, né? Já tem outra sim. perspectiva de vida, então o conteúdo já passa a ser diferente. Nossa, vocês foram falando aqui, eu acho que só vocês não vão dar conta de tanta demanda, de tanta coisa, porque realmente daria pra gente fazer quase que uma união de advogados aqui pra gente tentar levar isso, porque se a gente para pensar, é, como que a gente faz essa conexão da sociedade com o direito, que é um tema tão espinhoso? Seria por Uhum. meio de ou nós advogados, ou juízes, membros do judiciário, porque geralmente o judiciário acaba virando, fica naquele pequeno mundo, e a gente tem OB, a gente tem esse contato direto com o público, né? Então acaba sobrando muito para nós, assim, realmente pensar em algo nesse sentido. Muito legal. Eu já tinha, há pouco tempo eu cheguei até mandar mensagem para Lídia, né? Uma vez que eu pensei, eu falei, nossa, seria muito legal estar passando na frente de uma escola e a gente tinha acabado de fazer uma reunião a respeito de um tema. Eu falei, nossa, seria muito legal se a gente fosse às escolas levar alguns temas sobre a advocacia. Eu não tinha pensado em levar assunto jurídico em si, mas eu falei, falar sobre advocacia, né? Falar sobre como que é a profissão e tal. Mas o trabalho de vocês é legal que ele é muito mais a fundo que isso. Ele leva, eu acho que essa é a pretensão de vocês, é levar o direito à comunidade, né? Que é onde é a Uhum. formação da nossa comunidade, que são nas escolas. Então, nossa, achei muito legal. Uhum. Em relação a tema, sim, realmente é livre, né? As escolas trazem, eu quero que vocês falem sobre isso. O que, que mais tem tido de demanda para vocês, assim? O que mais a escola leva? Geralmente eles escolhem um público, assim, eu quero que fale com o pessoal mais novo, mais velho, pessoal de ensino médio, pessoal de ensino, sei lá, sexto ano, quinto ano, que já é um pouco mais velho. Como que funciona isso? Só voltando um pouquinho no que você falou, e é uma ótima ideia, apresentar também a advocacia como uma forma de criar vínculo, uma forma de criar confiança, de olha, você pode confiar na nossa classe, a gente não é o Sim. que vocês veem na TV, essa soberba, esse poder, a gente é, na verdade, é, é, a gente leva a prevenção, a gente leva a conscientização, sim. Esse é o nosso trabalho, não é só litígio, não é só resolver problema, não é só processar os outros, mandar prender, mandar Sim, soltar, como o povo acha que é, exato. né? E também levar como um exemplo de profissão, um ótimo exemplo de profissão e tudo mais. E é realmente um leque muito grande, gente. E por mais que a gente tenha hoje, por exemplo, material de bullying, de ECA, de violência doméstica, entre outros, a gente sempre precisa estar readequando para o público, readequando por conta da legislação, e é realmente um trabalho infinito. E quanto às turmas, gente, é toda a turma, viu? Desde os menorzinhos até o ensino médio, mas o foco é mais o ensino médio, geralmente para quem está saindo, que já vai começar no mercado de trabalho, ou que já está dentro de um relacionamento, né? Que já está no contexto de uma família um pouco, às vezes, sem estrutura, ou numa situação de vulnerabilidade, né? Porque enquanto ali criança, enquanto até os seus 12 anos de idade, muitas vezes está sob a cobertura dos pais, proteção do Estado, e depois eles vão criando, eles querem ter mais autonomia, eles vão se colocando também em mais situações de risco, né? Por isso eles precisam cada vez mais de orientação, principalmente sobre direitos e deveres e as questões inerentes. E é nesse sentido que a gente vai para esse público. E como eu falei, também para os pais, também para os educadores, para que eles continuem com essa Sim, orientação, né? Para que eles saibam como orientar numa situação de que o aluno traga, que um pai venha trazer ali para ele, e ele precisa saber como orientar. E às vezes ele não sabe, porque ele sabe sobre a matéria dele. Ele não sabe sobre direito, não sabe sobre o ciclo da violência, ele não sabe sobre, a gente vai levar isso para ele, né? E é muito isso, legal, muito é nesse legal. sentido. Lídia, ou Nossa, doutora Letícia, caso queira complementar com alguma coisa, fiquem à Sim, vontade. não, fica à vontade. eu só escuto assim e eu fico abismada, porque ao mesmo tempo que é algo gostoso trabalhar com criança, né? Aquela coisa, também tem o lado mais pesado, né? Que é o lado do Sim. direito de família que eu conheço, né? Sim, Porque muitas das vezes vocês estão falando para crianças que nem sabem que estão passando por violência, né? Às vezes você tem que explicar o que aquilo vai trazer no futuro, né? Falar, olha, isso é errado.
né? E às vezes é a única forma de amor que a criança conheceu. Então, na cabeça dela tá tudo bem, né? O fato de vocês irem até a escola e falar, olha, isso é errado, isso não tá certo, eu fico imaginando o que vem por detrás, né? Porque aí a criança chega na casa, reflete, né, em outras áreas da vida, não fica ali na palestra, né? Vai para muitas vezes as crianças, depois de ouvirem vocês, começam a achar alguma pessoa fora da família como alguém de confiança. Então, ela se sente mais livre para poder falar o que está acontecendo. Às vezes, uma professora fala: Olha, professora, é isso que as advogadas vieram falar, está acontecendo na minha casa. Então, aí a escola também, né, tem que ter todo o seu preparo, a sua parte de Verdade. trazer uma equipe por detrás para poder acolher, né? Porque temos que conscientizar, perfeito, mas temos que resguardar o que pode ser que já esteja acontecendo, né? Realmente, é um trabalho pesado. É pesado, porque Exato. você tem que, às vezes, estar numa situação iminente de violência, de violação de direitos ali. E a gente consegue perceber, porque às vezes eles mesmos falam, nossa, mas eu já passei por isso, tia. Né? E isso Tia, né? também é violência, tia, né? Eu não sabia, né? Meu pai fazia isso, mas ele falou que era para me educar. Pode isso? E a gente fala, não, tem limites, não é bem assim. E aí a gente dá, inclusive, os caminhos, é conscientização, mas também são Perfeito. orientações Nossa. práticas. Olha, você como criança e adolescente, você pode estar indo direto na delegacia, você pode ir no Ministério Público, você pode estar indo até a OB local, você pode estar indo, você pode ligar para o 190, você pode ligar para a Guarda Municipal, você tem vários caminhos para buscar ajuda, né? Tem sinais também que você pode dar quando você precisar pedir socorro, você pode pedir ajuda para os seus professores, e aí eles vão chamar o conselho tutelar, vão te direcionar para o CREAS, para o CRAS. É um trabalho conjunto, é toda uma rede que a gente começa a fazer parte dessa rede de apoio, né? Junto com as outras instituições. Muito legal, doutora Letícia. Complementar com alguma ideia? Não, é só essa questão de igual, a gente vai com foco em crianças, mas muito mais adolescentes, né? O foco atual Uhum. agora é adolescentes, justamente por ser um tema mais assim pesado de ser falado. E acredito também que não adianta muito a gente explanar sobre direitos e deveres para as crianças, porque elas não têm essa mentalidade hoje, não é essa a preocupação delas hoje. Claro, tem que saber até o que ela está passando em casa, se é normal, se não é, tudo bem. Mas o foco justamente é adolescente, só que eu também, a comissão acredita que é tão importante falar com os alunos quanto os professores, porque se o aluno não tem esse respaldo em casa, não adianta, ele não tem muito com quem se comunicar em casa, vai ter a escola para justamente ter esse cuidado, né? Então a gente sempre também, além dos alunos, prioriza a conscientização dos professores. Fala, professores, então os direitos dos seus alunos é esse, esse e esse. Então procure ter uma boa relação com o seu aluno, uma boa comunicação, procurar dar essa confiança para eles, porque os alunos, eles não são só em casa, né? Tem a educação de casa, tem a educação da escola também. Sim. Então, os professores, eles fazem parte desse desenvolvimento. E a gente também procura fazer questão deles participarem da palestra, da formação, exatamente, para dar essa rede de apoio para eles também. Muito Exatamente, e interessante. preparar o professor também para identificar sinais, porque às vezes É, o aluno diminui o rendimento escolar, ele muda o comportamento, então ele se isola mais, ele muda o tipo de vestimenta, ele muda o tipo de comportamento, ele fica um pouco mais agressivo, e às vezes o professor acha que é só birra, só Uhum. rebeldia, faz parte da idade, faz Sim. parte do A idade, desenvolvimento né? dele, e A às vezes idade, né? não. Né? Então a gente precisa mostrar a gente precisa ajudar os professores a identificar esses sinais. É muito importante, pode salvar a vida, não é só, é isso que eu ia falar. não é algo simples, né? Porque para não se tornar Muito algo legal. pior depois. Porque os sinais são assim, tô triste, tô deprimido, tô depressivo. Então vai piorando, porque o professor não sabe o que o aluno passa em casa. E Uhum. daí Sim. chega na escola, por exemplo, ele já não está passando algo bom em casa, chega na escola ele sofre bullying. Então tudo parece que ao redor dele está contribuindo para ele não ser uma pessoa feliz, não ser uma pessoa que vai ter um bom comportamento. Então, se não tem esse apoio dos pais, pelo menos os professores têm que contribuir, igual a Cintia falou, não achar que é birra, não achar que é desobediência, que é má educação, procurar sentar, falar tá tudo bem, falar com o conselho tutelar, algum psicólogo. Seria ótimo se todas as escolas tivessem um psicólogo disponível para eles, porque às vezes o aluno acredita que não tenha. Alguns não têm confiança com o professor, fala, ele pode contar para alguém.
Então, é bom ter uma pessoa de fora justamente para isso também, né? Sim. Não, e eu acho que o interessante é, na verdade, até trazer esse novo paradigma, sabe? Para a visão, porque o adolescente, a criança, eles são seres em formação. Às vezes o que eles veem em casa Uhum. acha que é normal. Eles acham que o que É, acontece ali não, eles não têm outro paradigma. Aí quando você chega com esse problema que geralmente não é levado na escola, né? Geralmente outras crianças não tratam disso com outras crianças, enfim, não é algo facilmente ventilado entre as crianças. Então, assim, para ela aquilo lá é normal, às vezes para outro também é normal, e quando você traz esse assunto, eu acho que é aquela mudança meio que de cultura educacional mesmo, sabe? Opa, peraí, isso aí acontece em casa, eu nem sabia que não podia, ou que seja bullying dentro da própria escola. Então, acho que essa mudança de cultura, acho que esse é o principal papel, assim, sabe? Então, por isso que Sim, quando vocês vão falando, a gente vai pensando, nossa, olha que instrumento que a A gente tem coisa. na mão, sabe? Assim, e Sim. da advocacia a mesma coisa, né, que a doutora Cindy comentou. Eu acho que é muito legal para a gente poder levar isso, desmistificar um pouco também da advocacia, que é o bandido, que defende bandido, é advogado metido com problemas na justiça sabe, é processo, enfim. Eu acho que é muito legal mesmo. Que projeto de potencial, sabe? Eu acho que a é. gente pode até pensar em conjunto, pelo menos eu me disponibilizo, eu, a Lídia, que a gente pode voltar a conversar, nós que estamos à frente de uma comissão aqui também, da gente poder integrar de alguma forma e, se couber dentro da nossa agenda, poder ajudar também de alguma forma para levar a advocacia, enfim. Eu acho que, como a gente disse, a advocacia não é uma profissão de covardes, então a gente tem que ser corajoso, tem que sim levar isso adiante, e eu acho que tem muito potencial para isso. Nós estamos aqui numa cidade super pequena, como é Porto Feliz, e olha que amplitude, né, de coisas. E aí vocês foram falando e me veio, não sei se vocês querem comentar alguma coisa aí do que eu falei, mas só para. Eu queria que vocês falassem até especificamente do que vocês levam, assim, porque eu acredito que talvez pessoas que acompanharam já o projeto de vocês estejam ouvindo o podcast e tal. Então eu queria que se vocês falassem assim, o que que vocês recomendam para as escolas, assim, o que que eles podem enxergar de potencial nesse projeto, o que que vocês podem levar para eles. Então, o que que a escola pode olhar e falar assim, nossa, que legal, acho que eu quero levar isso para os meus alunos, eu quero que eles vejam, eu quero que eles aprendam, ou que seja para os professores, para os pais, como a gente disse, um projeto super amplo. Então, como que vocês podem, como que poderia fazer meio que essa propaganda para esse público que a gente quer atingir aí? Então, eu queria voltar no que você me falou, até me deu meio que um apagão aqui, porque às vezes a fala não acompanha as ideias. Eu sei. Mas, né, Não, é sobre isso os que é o A ruim, gente a gente vai anota, né? Você conversando. anota, eu anoto também. Exatamente. É, Me passou a aqui, eu gente falei, opa, já anota. passou. Não, é tanta coisa para falar, mas a gente É, vai se ajudando. mas o intuito mesmo ali é quebrar os ciclos, como você falou, os alunos, né? Eles normalizam o comportamento, às vezes, dos pais ali, Uhum. né? E a gente vai ali para quebrar as repetições, porque eles vão começar a repetir. E para a gente formar uma sociedade menos violenta, mais justa, o que a gente quer levar é exatamente isso: essa quebra de ciclos, essa prevenção, essa conscientização, essa humanização. Essa é a verdade. Nessa crescente de IAs, a gente quer levar algo que parece simples, mas que é muito importante, o diálogo. Porque às vezes a gente está ali e parece assim, nossa, é que nem você falou, advogado que solta o bandido, que faz coisa errada também e tal, e tudo mais, e a gente chega ali, eles veem que é humano, um humano trabalhando para outro humano. E que eles podem contar com a gente, que advogado também está ali para ensinar, está ali para educar, para abraçar, para criar vínculos. Então a gente chega ali, a gente começa a fazer perguntas para eles. E aí, criançada, né? Fala para tia, né? Qual é a sua dúvida? O que que você acha que é violência? O que que você acha que é bullying? Você acha que você já sofreu isso? Então a gente vai para dialogar. Então o que eles podem esperar da gente é esse incentivo de diálogo, esse despertar de reflexões. Essa criação de vínculo, né? Essa humanização nessa crescente de A. É o que eles podem contar com a gente. Parece simples, mas para a gente tem muita valia. Sim, Nossa, sim, E a cada gente vez conta mais, né? sim com o apoio de vocês, vai ser de muito bom grado ter a participação de vocês na nossa equipe, na nossa comissão, para fazer divulgação, para nos dar ideia, para divulgar e tudo mais. Qualquer ajuda é bem-vinda. eu vou puxar um Muito legal. gancho aí de perguntas. Quem hoje faz parte da comissão? Quem hoje está com você à frente do projeto, doutora? Então, são só mulheres hoje, a gente não tem ainda homens advogados.
que participam da comissão. Sou eu, a doutora Letícia Rocha, a doutora Elisete, a doutora Cláudia, a doutora Cíntia também, apesar dela ser a presidente da casa e tá sempre cheia de compromisso, quando ela pode, ela comparece também. Somos nós por enquanto, mas quem mais puder, quiser participar, pode entrar. Se não para estar indo nas palestras, mas para divulgar, para dar ideias, como eu falei, né? Mas por enquanto somos nós. Que legal, muito Bacana. legal. Doutora E Letícia, algum... E para Ah, perdão, deixa, doutora Lídia. deixa eu Por perguntar. favor, fica à E para vontade, fica à vontade. participar, a gente pode estar falando com quem? Pode mandar mensagem para mim diretamente no meu número particular, dizer, olha, assim, eu quero participar, ou eu tenho uma ideia para dar, ou eu tenho um convite que eu acho legal, ou eu tenho um contato de algum lugar que eu acho bacana vocês irem até lá. E isso pode ser falado diretamente comigo. Ah, Que perfeito. legal, E eu falo para que ser legal. diretamente comigo, porque assim, para não se perder informações. Porque, por exemplo, vai passar alguma Claro. coisa para Elisete, vai passar alguma coisa para Letícia. E na correria, porque todo mundo tem seu labor, todas as meninas trabalham de maneira remunerada e a gente faz esse trabalho com muito carinho, mas a gente concilia com outro trabalho. Então, às vezes acaba passando, né? Agora vindo só para mim, fica mais concentrada as informações. Muito legal, muito bacana. Doutora Letícia, quer complementar com alguma coisa? Não, é que conforme vocês vão falando, também vai me surgindo as ideias e os comentários. Eu acho interessante, assim, a maior forma de você divulgar algo hoje, seja um trabalho, seja a nossa comissão, seja até o que a nossa comissão quer trazer, quer levar, é a rede social. Só que acontece, por que que a comissão ela é tão importante? Por que que o interessante é você ir à escola? Porque hoje seria fácil, a gente vai, faz uma live, faz um Instagram sobre a comissão e fala, olha, assista lá, veja nossos vídeos, saiba quais são os seus direitos, saiba quais são os sinais de alerta, de perigo. É fácil, só que ao mesmo tempo é muito superficial. Porque é Verdade. diferente, igual a Cindy falou, chega na escola, você quer saber qual é a dor do aluno, de quem está te assistindo. Então é fácil o aluno ficar lá, tá bom, esse é meu direito, beleza, violência, tá, lá. Mas é diferente você ter, igual a Cindy falou, o contato humano. Tá, você prestou atenção quais são os seus direitos, você entendeu, você tem alguma dúvida, você realmente sabe o que está se passando na sua casa? Então, o interessante de ir às escolas não é, pode ser simples, pode ser assim, até para certas pessoas, pode ser desnecessário. Porque tem a internet, chega na internet, qual que é a minha dúvida? Eu vou lá e pesquiso. Mas o interessante é justamente você olhar nos olhos da pessoa e falar, viu? Está acontecendo alguma coisa? Se estiver, a advocacia, a OAB está disponível, tanto que a Cindy ela encerra as palestras dela, deixando essa abertura, falar, olha, a classe dos advogados não é isso que vocês pensam, e a gente quebra essa barreira, né? A gente traz o mundo real para eles. Até a forma da gente, principalmente assim, eu ainda sou mais maleável que as crianças, mas até a forma assim de falar, o impacto da adolescente falar, meu Deus, né? Tipo, para acordar para a vida mesmo, para igual a gente falou, não formar adolescentes violentos. Achar que o que está acontecendo em casa eu posso trazer em todos os lugares que eu vou. Desrespeitar meu professor, desrespeitar fulano. A gente fala, depois que você começar a trabalhar, não é assim que a vida vai funcionar, não vai ser mais do seu jeito. Então a gente procura jogar essa realidade para eles, esse choque de realidade, de forma que a rede social não faz, Não né? vai trazer. Muito Não pelo vai trazer. Não, contrário, né? Sim. e sendo pelo bem, vamos contrário. ser honestos, gente, nesse mundo que tem tantas imbecilidades e tantos conteúdos curtos aí, vai falar que a criança ou adolescente vai escolher entre uma dancinha do TikTok e o nosso vídeo falando sobre o ECA? A gente Pois vai é, perder feio. pois Agora, é. indo até a escola, eles vão ser obrigados a engolir, né? Eles não têm Um pouco opção. ali, Eles não têm Exato, né? opção. Então, exato. assim, tem um pouco de resistência, mas a gente sabe que é um trabalho de formiguinha, mas a gente tem que perseverar e um ou outro vai nos ouvir, é isso para nós é super válido. Vai ter uns que não vai estar prestando atenção e a gente sabe disso também, outros que vai achar desnecessário, mas vai ter outros que vão se atentar e ali um depois vai poder ajudar o outro e por aí vai, né? Não, esse contato presencial, ele é, assim,
é de suma importância. Eu acho que eu acho que o próprio nome já diz, né? Vai à escola, a OAB vai à escola. Então, acho que Vai, Sim, essa exatamente. presença é importantíssima. Até porque a gente fala de rede social, né? Os seres humanos são avessos às dores. A gente não vai entrar numa rede social e querer ficar vendo coisa que são, que causa incômodo na gente. A gente quer ver coisa boa, quer ver dancinha, especialmente criança. Então, assim, são é. seres em formação. A gente precisa educar, precisa levar pra eles. Ah, é difícil, é um assunto espinhoso, mas precisa levar. E só esse contato pessoal que chega neles, né? Eu acho que não tem jeito. E É. uma dúvida aqui de cunho de mais de direito material, eu tenho ouvido muito, não é muito minha área, mas eu tenho ouvido muito sobre o ECA digital, né? Tenho lido muito, assim, bastante informação. Vocês têm trazido sobre isso? O que tem sobre isso de novo? O que mudou? Eu confesso que, como não é minha área de atuação, eu não estou tão por dentro assim. Também estamos readequando os nossos materiais, porque para a gente também é recente. A gente já teve escolas que a gente foi e ainda não estava válido ainda o ECA digital, e da última que a gente foi já teve, e aí teve algumas dúvidas relacionadas, e a gente ainda está readequando, está consolidando o nosso material para levar, mas a gente já fala sobre a questão das exposições, na hora que a gente vai tirar foto também. A gente não tira foto da frente, do rosto dos alunos, a gente tira foto da costa, nossa foto para divulgar o material, para mostrar que a OAB foi até a escola, mas a gente não faz a divulgação, a exposição dos alunos, e a gente explica um pouco mais concentrado ainda na exposição. E também Entendi. na questão de alvará judicial para trabalho infantil e tudo mais. Mas é mais concentrado nisso por enquanto. E aí a gente vai readequar para se aprofundar um pouco mais sobre o ECA digital. É bem recente, né? Então, a Uhum. principal mudança, assim, do ECA digital, dá pra gente dizer que é mais nessa parte de exposição da criança mesmo? Foi o que ele trouxe de mais de diferente, assim, do que era o ECA, tradicional, né? Até essa nova lei. Sim, a exposição, a sexualização, a gente explica também que a questão de, às vezes eles querem dancinhas e fazer coisas ali, Hum, às vezes o pai também nem tem ciência que eles têm em redes sociais, então a gente explica que os pais precisam tomar ciência das redes sociais, precisam controlar, sim, é um dever dos pais, por isso que a gente não teve oportunidade ainda de falar com os pais sobre o ECA digital. É. Então, quando a gente tiver essa oportunidade de falar com os pais, a gente vai falar sobre a questão da sexualização, a questão da exposição, a questão das redes sociais que devem ser fiscalizadas pelos pais e a questão do alvará judicial, por exemplo, para trabalho infantil nas redes sociais, né? Eu acho que vai ser mais voltada para os pais do que para os alunos, porque vai ser meio difícil você dizer para eles que, ai, tia, eu não posso fazer uma dancinha aqui com meu amigo na escola. Né? Os Verdade. Cyberbullying, pais que né, vai ter que Cindy? ali ponderar, ver o que está passando numa sim, dancinha simples, de uma hipersexualização, por exemplo, O sim. né? cyberbullying, né, que a gente fala também, O cyberbullying a gente fala também. que é a Então a gente entra violência também na parte digital. digital. Muito legal, muito interessante. Doutora Bom, Lídia? tudo. Não, eu tô só ouvindo as meninas assim, nossa, cada vez que vocês falam, parece que o projeto, por isso que eu falo, é muito importante a gente entrar e conversar com quem está presente, né? Porque às vezes as pessoas olham e falam assim, ai, as advogadas vão até a escola e falam sobre direitos, né? Mas tem toda uma estratégia por detrás, não é algo que não é pensado, não é algo que não é organizado, não é, Uhum. vamos lá e falar sobre qualquer coisa, porque tem que ter muita responsabilidade, gente, né? Estamos lidando com um público que não são adultos, né? Na advocacia a gente só lida com adultos, Sim. né? Aí quando a gente vai até a escola é uma área totalmente diferente, é uma forma de abordagem. Eu quero até polemizar, né? Eu quero perguntar aí um caso específico, assim, se vocês já tiveram problema com pais, né? Não precisa Boa expor a pergunta. situação, mas eu gostaria de saber se já teve, assim, por exemplo, de vocês falarem alguma coisa para o aluno e depois a mãe não gostar ou o pai não gostar e virem até você e falar, olha, vocês falaram isso pro meu filho, tal. Já passaram por alguma situação, até às vezes até a situação engraçada, assim, que aconteceu, que vocês possam compartilhar com a gente? Até complementando, como que os pais estão reagindo, né? Como que os pais reagem É, a esse tipo de conteúdo, né? Porque eu imagino que Olha, seja impactante para a por, en- família. por enquanto não chegou nada pra gente de reclamação. E olha que eu pego um É, pouco pesado quando eu falo dos deveres, porque é, eu falo da linguagem deles. Eu falo, poxa, meu, né? O que que vocês querem se tornar? Vocês querem ser mão de obra barata lá fora?
né? Vocês querem É. emburrecer ou vocês querem aprender mais, né? É bem E às vezes eu impactante pego mesmo. pesado. Às vezes eu pego pesado com eles quando são adolescentes e já estão saindo, já estão no último ano, já vão sair para o mercado de trabalho, ou já estão como jovem aprendiz em algum lugar. Enfim, por enquanto não chegou nenhuma reclamação. Não sei se os diretores, os administradores das instituições, eles filtram e não deixam chegar até a gente, né? Pode Mas ser. eu Uhum. acredito que está sendo bem aceito, Bem recebido, que né? legal. E aí a gente precisa também, claro, tá sempre tendo feedback ali dos educadores para ver como que tá sendo, se teve. Vamos focar nisso também, é um ponto específico que vocês me chamaram a atenção agora, que realmente faz todo sentido. Ver se eles já tiveram problema com os pais em relação ao trabalho que a gente vem desempenhando. Mas eu acredito que não, bem Porque quando a tranquilo. gente vai Legal. palestrar, é só os alunos que estão ali. Então, a relação com os pais, a reação deles, a gente não sabe como vai ser. Só que eu acho, a minha visão, que se eles estivessem, eles iam agradecer a gente. Falar, nossa, obrigado, você falou a verdade. Porque Você, às assim, abriu os vezes o olhos do pai meu não tem filho. tempo, né, de ele tá ali trabalhando para trazer o É, pão de cada dia para casa Sim, e para conseguir comprar material escolar, roupa, o mínimo básico, que eles não têm tempo de falar isso. Então, acho que tudo que pode ser ensinado dentro da escola para eles é de muita valia. muito É, eu legal. falo, eu falo assim, né, que eu já tive um feedback de vocês, né, que eu vou até compartilhar, por isso que eu falei, eu queria saber a parte ruim, porque até então eu fiquei sabendo as partes boas, né, graças a Deus. Ah, Mas assim, já aconteceu de, por exemplo, assim, mães virem falar comigo, porque, doutora, aconteceu isso, tal, você acredita que meu filho falou isso pra mim, sabe? E um termo jurídico, alguma coisa meio assim, sabe? Aí eu fiquei meio assim, eu falei, nossa, aonde que ele aprendeu isso, né? Na escola, porque agora vai as advogadas lá, elas falam ah, tudo com as crianças. Daí eu falei assim, nossa, que bonitinho. E é isso mesmo, é isso mesmo. Eu e a criança aprendendo sobre uma outra matéria, daí eu falei, é isso mesmo, nossa, que que... olá. legal! Aí eu falei assim, por isso que eu falei, às vezes vocês não têm noção do que está reverberando em volta. Né? Às vezes Verdade. seria uma situação até de vocês voltarem, perguntarem para os professores, falar, olha, o que que aconteceu depois, né? Porque o feedback está acontecendo, as crianças estão chegando em casa, estão falando, ó, hoje teve aula disso, que as advogadas foram lá, falaram isso, e a mãe fica, nossa, né? Às vezes a gente planta uma semente ali, um que vai na casa, a família inteira ela vai se É conscientizando, alcançada, ela né? vai. Exatamente. Então, assim, E eu às vezes nem tenho os pais feedback sabem, né? positivo. Às vezes é Nem pros pais é sabem. novo também. Não, ela não sabia. Essa pessoa que veio falar comigo falou assim: então, falou que é assim, assim, assim. Eu falei: é isso mesmo. Daí eu falei: mas da onde que essa criança aprendeu isso? Eu falei: nossa, que TikTok é esse que essa criança tá assistindo, né? Aí as meninas falaram: não, é na escola. Tá indo a advogada lá falar. Deu. Nossa, que bacana. Olha, Que as meninas. legal. Nossa, que legal. Aí eu já fico tudo. É a gente. Eu já fico. É, E não, coisa boa já chegou. Já teve gente que mandou mensagem no Instagram dizendo: Olha, doutora, achei super legal aquela palestra que vocês levaram lá. Eu acho que é importante mesmo para a comunidade, né? Outra já veio e falou que identificou sinais de violência depois, né? E os alunos mesmo, no final, às vezes vêm falar: Ai, tia, viu? Então eu posso mesmo ir onde você falou para pedir ajuda? Posso falar pro meu pai para pedir ajuda? Porque eu não tô aguentando mais tal situação e tal. Então a gente tem percebido, né, que tem dado resultado, né? É aos pouquinhos, mas tem dado resultado, sim, a gente fica muito feliz. Que Nossa, bacana. muito legal mesmo. Não, e acho que me faz até refletir, assim, o projeto em si me faz refletir sobre como nós levamos a educação para as crianças, porque em tempo de IA, talvez a gente tenha que realmente. Porque, assim, se o conhecimento já está ali pronto, antigamente a gente tinha que passar esse conhecimento, mas hoje ele já está pronto em algum lugar. Isso vale até para a gente futuramente na qualificação no direito, né, para os futuros estudantes de direito, hoje também na educação fundamental, o quanto é muito mais importante vocês ensinar esse tipo de conteúdo, né, um conteúdo mais prático de fato, um direito muito raiz ali mesmo, né, o direito que Uhum. está na prática da sociedade e não algo tão etéreo, né, da advocacia que geralmente é o que a gente vê por aí, inclusive não é nem nossa realidade nacional aqui da advocacia, a gente vê advogados em filmes que não é nem representa aqui a advocacia brasileira, né? Então, eu acho que assim, é muito legal o projeto mesmo, eu acho que muito interessante, como eu disse, eu pelo menos me coloco à disposição aí para atuar dentro da minha área, eu realmente não atuo dentro dessa área de direito de família, não é tão
minha especialidade, mas quanto a outros temas, quiserem levar e puder contar com alguma ajuda, eu pelo menos coloco à disposição a nossa comissão também, a doutora Lídia, dentro da disponibilidade dela. Então, que vocês precisarem de ajuda, estamos disponíveis. E só um último detalhe sobre esse ponto. Vocês, como que funciona a disponibilidade de horário, por exemplo? A escola, geralmente, eles fazem em horário de aula, eles disponibilizam 1 hora para vocês e falam, a gente tem 1 hora para fazer, é durante o recreio, é no fim fim da aula, como que funciona isso? A estratégia, eles passam, né, como eu falei, com 15 dias de antecedência, no mínimo, e aí a gente vê na nossa agenda, então eles falam, pode ser no dia 1, no dia 2, por exemplo, do mês que vem, dia 1, dia 2 do mês que vem. A gente pode ir no dia 2. Eu já vejo no grupo, se os advogados não têm audiência, quem vai poder ir e tal e tudo mais. E aí o horário é eles que veem o esquema lá da escola, porque assim, por exemplo, se for um pouco antes do recreio, não adianta, porque daí eles vão estar ansiosos pro recreio. Sim, por Se isso que eu for um perguntei pouco até. depois, eles vão estar, sabe? Então, assim, eles têm todo um esquema lá, geralmente é mais à tarde, né? Aí outras preferem mais de manhã, então eles que não estou conseguindo É falar, isso. esquematizam essa questão de horário, porque daí eles que sabem como que, quando eles vão estar mais agitados, menos e por aí vai. É eles que falam mais o horário e a gente se readequa aqui para poder ir. Interessante. Geralmente é 1 hora que eles dão de Geralmente abertura, assim? 45 minutos, 1 hora, para não ficar Tá, que muito é maçante, muito cansativo, maçante, porque sim. você não prende eles por muito tempo. Seria um Essa é a período de uma aula verdade. ali, mais ou menos, né? 45 minutos a É. 1 hora. Entendi. Interessante, muito legal. Mais algum sobre esse assunto? Mais alguma coisa, Lidia? Queria comentar, Não, perguntar? não, Vocês vão falando eu e, não, quero e vai abrindo. conhecer. Perguntar, eu Vocês quero percebem. conhecer agora. Não, como vai abrindo caixinha, né? Na nossa cabeça, um monte de ideia, um monte de coisa, só que assim, a gente tenta respeitar todo mundo falando, e aí às vezes a ideia passa. Doutora Letícia, alguma coisa que você queira complementar sobre esse assunto? Não, é isso mesmo. Só pra gente ir avançando, Tudo doutora certo. Cindy, fica à vontade. Cantar também, Não, fica à vontade. pode seguir, se tiver mais alguma pergunta, porque senão daí a gente só gostaria de dizer quais seriam daí os nossos próximos passos, nossos objetivos, mas eu não Claro, sei por se era aí favor, que você vamos estava avançar ou... Não nisso, é vamos. esse, Quais nós são os já próximos vamos. passos que vocês pensam aí para o projeto? Se tem a ideia de aumentar, ter mais gente, mais escolas, como que funciona aí? Sim, a gente está se organizando para isso, né? Para a gente, como vocês falaram, eles vêm até vocês, vocês vão até eles, então, assim, eu acho que é importante a gente ir até eles também, oferecer os convites para as escolas que ainda não participam, para a gente alcançar a maior parte dos jovens da nossa cidade. Então, e estender também esse OAB à escola, de repente, se não mudar o nome, mas mudar o alcance, ir até as empresas, CREAS, CRAS, espaços públicos, participar dos eventos nas câmaras municipais, prefeituras, Verdade. mas assim, ir com cautela, porque é um trabalho feito com bastante carinho, mas não é remunerado, né? E todos os membros da equipe, Sim, eles já têm o seu labor, como eu falei, e eu quero que seja algo, quando iniciado, que a gente seja possível de se sustentar. E de continuar, não que é algo que a gente comece e vire bagunça e a gente pare de ir, porque, concordo. poxa vida, agora a E gente não tem um Vai vai acabar fazer nunca resultado mais. desanimando, né? forte, né? É. Então a gente está se organizando para isso. Esse ano já confesso que tem agosto Lilás, que é do combate à prevenção da violência doméstica, né? E do suicídio depois. E então a gente já tem uma agenda para esse mês, para o mês que vem. Aí depois, quando você vê, já é final de ano, então vai ficar mesmo para o ano que vem. Eu assumi, inclusive, esse ano, então acho que a gente já desempenhou um trabalho bacana. Mas ano que vem a gente espera conseguir dar algum passo a mais. Muito legal, muito Que legal. bacana. Lídia, Ai, quer comentar alguma coisa? não, eu queria até comentar, mas além do nosso episódio, né? A gente estava em live e a gente sempre fala, né, que vamos gravar uns pontos de live, né? A conversa tá tão gostosa, gente, que eu deixei a live aqui, já entrou mais de 50 pessoas na live. Entrou, aí eu tive que parar, aí voltei, agora gravei de novo. Entrou 49 pessoas, então, assim, o pessoal, todo mundo. Por isso que eu falei, gente, ó, vocês não estão imaginando o alcance que vocês estão fazendo. Às Que vezes vocês, bacana! às vezes vocês Legal. precisam olhar, assim, por outros olhos, né? Porque o pessoal, sabe, pergunta: o que é esse negócio aí? Sabe, às vezes eu reposto eu e o Renato, a gente reposta as publicações do OAB, né? E eles perguntam: mas o que é isso? O que é advogado na escola? O que aconteceu? Né? Tá acontecendo algum problema que o advogado teve que ir lá resolver?
né, o advogado resolve o problema? Eu falo, não, é um projeto que as doutoras têm, tá. Então, a gente sempre tenta focar bastante nas legendas, né, das publicações para que as pessoas entendam o que é, né, e eu sempre falo, gente, vamos divulgar, marca a gente lá no Instagram, que a gente tem que divulgar, porque sem divulgação, vocês estão vendo que a demanda já é grande, né? Imagina com a gente divulgando cada vez mais, né? Sim, A nossa, exatamente. a nossa rede social, ela é bastante aqui de Porto Feliz, né? A OAB de Porto Feliz, ela é bastante ativa. E aí a gente, Uhum. só que a gente está com conteúdo muito limitado para a OAB São Paulo, né? Que a gente acaba utilizando muito das publicações deles para a gente repostar e tal. E eu acho que a gente podia fomentar essas publicações mais locais aqui mesmo, sabe? Da OAB de Porto Feliz. Então, assim, sempre que vocês tiverem algum evento, alguma coisa, manda pra gente. Se puder já encaminhar uma arte, uma coisa simples, nada demais, mas pelo menos pra gente falar, ó, a OAB vai à escola pra gente conscientizando as pessoas que existem esse projeto. Então pode mandar pra Legal. gente, avisa a gente que a gente faz essa disponibilização. Tá? Pelo menos para ir toda vez que tiver, a gente vai encaminhando. Muito legal, muito Legal. interessante. É Muito legal mesmo, verdade. o Então, A projeto, muito gente, bacana. geralmente, a gente não posta mesmo, né, Letícia, com antecedência. A gente eu fico faz o pegando nosso no pé, você material sabe? e vem um convite e a Não, gente não. acaba não postando, mas é uma boa postar para E que. aí, É porque assim, é porque é um evento, querendo ou não, fechado, ninguém vai É poder porque é estar só indo da na escola escola, para Ah, ver, sim, é né? é. para os alunos que já estão lá, mas é bom que saibam que a gente está indo lá. Claro. E é Com legal os É, certeza. na pais verdade, saberem assim. disso. Oh, desculpa. Por Os favor, pais Letícia, por saberem favor. exatamente, é. É, É porque engaja assim, ainda mais, né? não adianta a gente postar, ah, a gente vai estar na escola. Não é um evento aberto ao público. Então, o que a gente faz? A gente faz a palestra, realiza e depois publica. Olha, hoje foi o Sim. dia de a gente conscientizar a escola tal, agradecemos a recepção, tudo mais. Daí que vem a outra escola falar, ah, vou chamar eles para ir na. Daí, entendeu? Mas a gente não deixa de É. postar. Mas, assim, Mas é avisar que vai bacana. ter, por enquanto a gente não fez dessa forma. Mas é bacana isso que vocês falaram, porque assim, veja bem, se os pais virem isso, eles podem É, até estar tirando suas dúvidas com a coordenação É, da escola, também. viu? sim, O que se trata isso? Exatamente. Eu quero que meu filho participe, eu não quero que eles tenham direito, né? É. E sim. Não, nesse dia, meu filho é obrigado a ir, não é obrigado a ir, como que funciona? Então, eu acho É. bacana também, tá? eu penso até na visão do marketing assim. A OAB a OAB vai à escola, vai estar em tal dia, em tal Eu escola, também né? pensei isso. Para a gente colocar desse jeito. E assim, o OAB vai à escola, o OAB vai à escola, se a intenção é ampliar o alcance, né? Logo não vai ser o OAB vai à escola. Ah, ele está indo na escola, mas como que faz para vir na empresa? Como que faz para vir tal coisa? Uhum, Como que faz para vir em tal lugar? Verdade. Né? Participar de uhum. um evento. Então, eu acho que gerar essa expectativa, né? Utilizar o marketing para isso, eu acho que é muito importante. Porque passa, depois que passa, não, eu queria. Ai, É muito Não, bem pensado, você tem razão. não, Porque vai alcançar acho que é mais bacana. eu gente. acho que o mais legal é gerar essa expectativa nos pais, né? Porque os pais vão falar, ó, nossa, vai lá na escola do meu filho hoje, a escola tal. Às vezes fala pro filho, o filho vê também e fala, nossa, olha, a advogada parece que vai hoje lá na escola. Então é legal que gera Uhum. É. essa interação, né, já prévia sobre o tema, sobre o assunto. Então é legal. Não, eu e o Renato querendo dar mais trabalho para vocês, né? Porque daí a criança já vai ter Pois é. perguntas dos pais. É, Filho, vai lá, anota, pergunta isso aqui para advogada. é Mas isso é verdade. bom, né, gente? Porque incentiva a participação deles. É, E é isso que a gente Sim. quer. Sim. é isso Não, eu mesmo, acho, mas perfeito. eu também eu sou dessa ideia que você comentou, assim, assim, eu acho que tem que tomar muito cuidado para o negócio não crescer demais e fugir do nosso controle, né? Porque senão Uhum. vira uma bagunça e aí o projeto que era para ser super legal vira aquele negócio bagunçado, Perde a aí as essência escolas já não dele. começam a ver, perde a essência, exatamente, porque aí vocês já não se preparam tão bem. Eu sou a favor daquele, passinhos curtos, mas passinhos consistentes. Então, assim, que seja uma vez por mês, e aí vai ter fila, se possível, vai entrando numa fila de sequências de escola e tal. Eu também sou mais a favor assim. Aí, conforme o projeto for aumentando daqui 2 anos, talvez um ano, tem mais gente, mais advogado engajado, aí a gente vai aumentando, Dá vocês para vão aumentando. revezar, né? Por exemplo, né? Exato, Uma vez vai essa exatamente. equipe, uma vez vai outra equipe em outro lugar, porque por Isso. enquanto somos uma equipe só. Então, É isso mesmo. Não, e toma muito tempo, né? A gente que faz aqui o podcast, meu, já me toma muito tempo, assim, e parece que é um negócio simples, né? Quando chega pro público final ali a palestra só para eles, ou chega o podcast, parece uma coisa super Uhum. simples, mas não é. Uhum. Demanda Não. uma preparação, a gente reserva um tempo da nossa agenda, a gente já não pode marcar muita coisa, enfim. Então, assim, eu sou a favor, eu falo isso pra Lídia, passinhos de formiga, mas passinhos consistentes. Melhor do que dar passos muito largos e É, aí o negócio foge do nosso controle, entendeu? Então, eu acho que assim sim, tá excelente, tá show de bola. Então, só exatamente. para a gente avançar aqui, para a gente concluir, eu acabei não colocando efetivamente
no roteiro essa pergunta, mas eu sempre gosto de fazer para ver essa visão dos advogados, como que está essa visão dos advogados, não só sobre o tema que vocês atuam em si, né, sobre o ECA, violência doméstica e tudo mais, mas assim, como que tem sido a visão de vocês do judiciário? Eu sempre faço essa pergunta, e até para a gente encerrar aqui, para não ficar muito longo, mas eu tenho a minha visão da advocacia do dia a dia e a gente tem uma visão do advogado, do judiciário, dos juízes, só que a gente fica muito preso aos nossos casos. E eu sempre gosto aqui de vir e entender como que vocês estão enxergando também o judiciário. Tá bom, tá ruim, as decisões estão boas, estão ruins, você tá sentindo que o seu processo está sendo julgado por robô, não tá? Como que vocês têm sentido isso na prática, ainda mais com assuntos tão delicados aí, como vocês trabalham com violência doméstica e tal, eu sei que você trabalha assim, como que vocês têm visto, como que tem sido essa visão do judiciário de vocês, especialmente de uns 5 anos pra cá, que tem mudado muito? Então, 5 anos para cá já é todo o tempo que eu atuo, né? Então, Não, mas não tem problema, né? O que já importa é a pega de todo hoje. o tempo que eu atuo, que não é muito longo. Mas é aquele famoso depende mesmo, porque assim, cada caso é um caso, tem suas particularidades, e a gente vê que as decisões possuem algumas lacunas, algumas falhas, no sentido de, quando você fala de direito de família, tem muitas particularidades, né? Não tem como você prever todas as situações por conta de ser pessoas, informações, crianças e famílias, cada uma com a sua estrutura, cada uma com o seu tipo. Então, às vezes falta muita coisa, você tem que entrar com bastante. O que eu mais faço é embargo de declaração. Ó, tá faltando isso aqui, tá faltando aquilo ali, completa aqui para Uhum. mim, falta ali, viu? Você estipulou audiência de conciliação, mas não colocou os elementos provisórios, por favor. E é esse medo de errar e mexer com a estrutura de toda uma família, né? Então, essa responsabilidade. Mas aí, ao mesmo tempo, você vê, puxa vida, mas eu também falhei, né? E nisso, naquilo, naquele aspecto, tá todo mundo falhando, e eu ainda sinto que tem pessoas atrás das decisões, sim, embora a gente vê que tem, as decisões são padronizadas, sempre foram, essa é a verdade, e são Sim. readequadas, né? Mas eu ainda sinto que tem pessoas por trás das decisões. Pelo menos nas demandas aqui da nossa comarca, que eu acredito que são rápidas em relação às comarcas vizinhas, viu? Sim. Tenho bastante Estamos trabalho com bem. as comarcas vizinhas. São bem mais Você, Letícia, lentas. alguma Não, experiência? Se der. a minha experiência é muito pouca, né? Muito pequena. Mas eu concordo totalmente com a Cindy. Da mesma forma, dois lados, né? Da mesma forma que é, hoje, com a inteligência artificial, esse desenvolvimento na tecnologia, acabou que facilitou a forma da gente trabalhar, do judiciário trabalhar, Sim, meio que deixou um pouco robótico certas situações. Então, por que tanto embargo de declaração? Porque justamente dessa padronização, não olhar o caso específico, o caso concreto. Assim, tem um humano por trás disso, só que assim, o que a gente vê pelo excesso, a demanda ser muito grande, acredito que sim. acho que vai ser assim Humanamente possível. não, exatamente. E eu vejo assim, ó. Nossa, até perdi minha linha de raciocínio. Que Você acaba tá sendo uma falando? consequência que não tem muito para onde Isso, correr, né? do caso concreto, exatamente. Então, por exemplo, não analisa ponto a ponto do que está acontecendo. Realmente, a gente que é advogado, a Uhum. gente sabe o que o cliente está passando, a gente tem Uhum. aquele contato humano, a gente sabe o que está acontecendo realmente, a gente tenta juntar o máximo de provas, e está acontecendo, e tem depoimento, e tem testemunha. Chega na hora, é uma decisão que, poxa, totalmente falha, totalmente inadequada, só que não é geral, tá? Só tô Uhum, sim. Sim. pontuando certas situações que a gente vê hoje. Por mais que tenha a tecnologia a nosso favor, muitas das vezes eles usam isso para, vamos dizer assim, desafogar um pouco o judiciário. A gente vê que eles não olham a situação concreta, né? Eles acabam generalizando, falam, ah, tá bom, já vi essa situação, então vai ser assim, assim, assim. Sim, uma Sabe, análise é mais quase que fria, uma... né? Hã? É. É uma análise mais Análise. fria. Eu também tenho essa É, percepção, assim. exatamente. Não olha como... Eu não sei como era antigamente, não faço ideia até como eram os processos físicos, mas eu acredito que seja, ao mesmo tempo que é bom, é eficiente, mas às vezes é muito devagar também, como assim a gente falou, depende. Depende muito de cada caso. Mas Você infelizmente tem casos que costuma. são falhos, né? Acaba faltando um pouco Vocês aí. têm o hábito de pedir despacho a algum juiz? Aqui vocês sentem essa. Aqui em Porto Feliz, pelo menos, eu não atuo tanto dentro da comarca aqui,
mas vocês sentem que o juiz é bastante disponível, assim, para atender esse tipo de demanda? Eles realmente mudam decisão, dão uma decisão favorável? Não porque tá pedindo qualquer coisa, mas porque realmente há um pedido com fundamento? Então, eu não costumo para casos assim, que não tenha particularidades. Direito do consumidor, você vai pedir uma coisa ali que, inversão do ônus da prova, sabe, demandas assim repetitivas que a gente entra, fala, nem vou despachar, porque ele vai olhar pra minha cara e vai falar, doutora, a senhora sabe, né, doutora, que eu tenho mais coisa. Mas assim, mas quando é direito de família e envolve menor, eu já me sinto menos inibida de pedir despacho. Porque daí eu sinto um Legal. olhar mais atento do judiciário. Essa é a Legal. verdade. E aí eu não penso duas vezes para pedir despacho, que eu vejo mudança assim na decisão depois. Legal. E eu acho importante daí tentar o despacho com o juiz no direito de família, principalmente. Eu imagino a loucura que deve ser você ser juiz de uma vara de direito de família, especialmente especializada. Deve ser uma loucura, porque pouquíssimos casos que eu atuei dentro de direito de família é uma doideira, porque assim, você tem aquela família que está realmente se estruturando e às vezes nem é algo, nem é uma demanda super complexa, às vezes uma pensão alimentícia, algo super simples, e às vezes já é complexo porque você mexe com a estrutura da família. Eu imagino um juiz que trabalha dentro de uma vara de direito de família com inúmeros e inúmeros processos, o quanto deve ser complexo você atuar e lidar com todo esse tipo de gente, ainda mais advogado, e eu vejo muito na prática despachando sem fundamento, alegações extremamente fáticas e não jurídicas, enfim. Isso é um problema que eu enfrentei algumas vezes, por isso que eu gosto sempre de perguntar e entender a visão de vocês. Alguma coisa, Lídia, que você ia comentar? Me desculpa, eu acabei te Não, atravessando. não ia não. Mas é isso, gente. Ai, né? Muito legal, A gente muito não bom vê papo. a hora passar, a gente fala assim, É, é rapidinho, as pessoas falam assim, nossa, mas a gente nem tem tanta coisa para falar, e ó, agora vocês estão vendo, né? Que pois a é. hora passa assim, ó, né? A gente Nossa. falou e nossa, eu tô muito feliz de vocês terem aceitado o convite. Nossa, eu queria muito conhecer esse projeto. Eu já fico, o marketing, né? O marketing já fica de olho em tudo, né? Falar, ó, tem uma movimentação aqui, uma movimentação aqui. O que está acontecendo, né? Eu mando mensagem para a doutora assim, o que vocês estão fazendo? O que está aprontando? Né? Mas, nossa, poder contar com vocês aqui no nosso projeto, né? Para apresentar o de vocês, a gente se coloca à disposição, né? Acredito que o doutor Renato também vai falar sobre isso, mas para que a gente possa, as comissões, trabalharem em conjunto, né? Todo o Sim, projeto, o marketing acaba esbarrando, acaba estando envolvido para ajudar mesmo a divulgar. A gente fala, vocês fazem a base, né? Vocês fazem o bacana, o marketing, né? Passa para todo mundo, fala, gente, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então a gente se coloca, eu agradeço a doutora Letícia pela disponibilidade, pelo tempo, agradeço a doutora Cindy, né? Nossa, uma honra aqui participar com vocês. Vou deixar para o Renato aí fazer nosso encerramento aí da forma que ele quiser conduzir não, melhor. na verdade, na verdade eram essas palavras também. Eu quero muito agradecer pela presença. A gente ficaria aqui mais tranquilamente. Eu teria mais algumas perguntas para fazer, até que nós nem dentro de temas que nem entramos, como IA e outras coisas, mas a gente vai ter que deixar para um próximo episódio aí. Com certeza vai vir um próximo episódio que vocês vão participar novamente. Então, só queria agradecer. Se vocês quiserem deixar redes sociais de vocês ou se eu não sei se existe de fato um Instagram e tal, que vocês disponibilizam mais assiduamente esse projeto. E aí ficam à vontade para vocês darem as últimas palavras de vocês. Eu agradeço por participar, né, desse projeto de vocês, desse programa. E queria dizer que as redes sociais, eu ainda não tenho uma rede social específica para o projeto, eu posto nas minhas redes sociais particulares, e é o meu nome mesmo, sim, Isabela, né? E Legal. deixar aí também para quem precisar e quiser colaborar de alguma forma para entrar em contato através do meu número pessoal. Se não tiver, pode entrar em contato com a casa sabe o meu número, né, atual, tá atualizado, tudo certinho, meu número, meu endereço. E se quiser entrar em contato comigo, pode entrar através do meu número particular também, ou no Instagram também não tem problema nenhum, tá bom? Fico à disposição. Legal. Obrigada vocês Doutora também por Letícia? se colocarem à disposição para nos ajudar, gente. É Claro, isso. sempre, Imagina, que estamos isso. disponíveis. Eu também quero agradecer o convite, a oportunidade. Eu sou mais nova na comissão, assim, acho que ela conheceu, eu vi que eu falava bem, assim, bastante, né? Eu gosto de falar, eu gosto de conversar. Acho que ela olhou assim e falou, Lê, quer participar da comissão? Aí eu nem tinha do que é, do que se tratava. Aí eu sou assim, eu tomo tudo, né? Vai Me chamaram, sim! eu vi o Os bicho, dois eu pés. tomo tudo. Nem sei do que se trata, assim, mas vamos, né? Bora. Me coloca no grupo que a gente tá dentro, né?
E por fim deu super certo. Nossa, eu adorei fazer parte, adoro, né? Que ainda faço parte da comissão. É muito gratificante, realmente. Você vê, igual, tem crianças que não prestam atenção, tem adolescentes que acham que é necessário, mas tem gente que tá ali realmente achando aquilo importante, espera, às vezes tem vergonha de falar em público, espera encerrar a palestra, vem, fala com a gente no particular, tira dúvida, e os professores agradecem. Então é muito assim, gostoso mesmo, né? Ver esse resultado que está dando. A Lídia também comentou do feedback que está tendo, então a gente faz questão mesmo de explanar mais, falar mais sobre a comissão, e o marketing é isso aí, tem que divulgar mesmo, tá certo. Isso aí, Então, com eu certeza. agradeço muito a oportunidade. É isso aí, Muito gente. legal, pessoal. Obrigado. Então, o nosso projeto aqui, esse projeto do podcast, nós estamos disponibilizando no YouTube. Estamos aí trabalhando com uma disponibilização mensal, mais ou menos. A gente quer diminuir isso. Também queremos aumentar em breve para outras plataformas, como o Spotify, por exemplo, para que possa ouvir só em áudio. Mas hoje a gente está na OAB de Porto Feliz aqui. A gente tem um canal próprio, Conexão OAB, no YouTube. Então, nós estamos disponibilizando lá. Meu nome é Renato Libório, tem minha rede social, Renato Libório Faria, que se quiserem me encontrar. Tem a doutora Lídia também, né? Lídia, qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é @lidialinares.adv. Perfeito. Então, se quiserem Então, encontrar a gente lá, estamos por lá também. Então, muito legal, agradeço muito a presença de vocês. Até uma próxima. Valeu. até uma Até. próxima. Tchau, Até, tchau, gente. tchau. Obrigada. Tchau, tchau.